A república, como forma de governo, nasceu na Roma Antiga. Com ela surgiu a noção de um governo considerado república ou coisa pública, que deveria servir aos interesses dos cidadãos. No final do século XVIII, com a Revolução Francesa, o conceito de república se uniu às ideias de liberdade e democracia, e a construção do regime republicano passou a ser associada aos direitos civis e políticos conquistados pelos revolucionários franceses. No Brasil, a República foi o resultado de uma aliança entre os setores do exército e das elites econômicas e políticas do país no final do século XIX. Ou seja, a nossa República foi estabelecida para atender aos interesses de uma pequena elite dominante. Desde seu início, o uso da coisa pública, ou seja, do Estado, em benefício de interesses privados e em prejuízo da coletividade, marcou a República Brasileira. Os escândalos de corrupção, por exemplo, representam apenas uma pequena parte dos problemas dessa república, retirada de seu sentido público. Antes da independência do Brasil, muitos grupos sociais já defendiam a implantação de uma república. A proposta republicana apareceu em algumas rebeliões coloniais no século XVIII, mas apenas no século XIX, com a expansão da lavoura cafeeira e a formação de uma rica camada de fazendeiros no Sudeste, o projeto republicano ganhou força no país. O movimento arrancou a partir da publicação do Manifesto Republicano em 1870. Nele, seus defensores criticavam a centralização e a hereditariedade da monarquia e defendiam o princípio federativo do regime republicano. Mas havia divergências entre os republicanos. Enquanto a maioria considerava que a república deveria ser instalada sem agitações sociais que ameaçassem a ordem estabelecida, uma minoria criticava as propostas republicanas conservadoras e defendia uma mobilização popular para derrubar a monarquia. O movimento republicano só se transformou em uma força decisiva quando a monarquia perdeu o apoio dos grupos que a sustentavam: a Igreja Católica, os militares e os cafeicultores do Vale do Paraíba. No caso da Igreja Católica, desde o período colonial, o poder civil e o religioso estavam unidos por meio do padroado, que submetia a Igreja ao controle da coroa portuguesa e, após a independência, da coroa brasileira. Ao retirar o apoio à monarquia, a Igreja tornou-se um fator decisivo para a chegada da República, em virtude do afastamento entre o clero e a monarquia. Durante o segundo reinado, o exército não ocupou uma posição importante na política. Os salários, a disciplina e a lentidão nas promoções não animavam os filhos das elites a seguir a carreira militar. Boa parte dos seus membros pertencia às camadas médias e, apesar da formação escolar, dificilmente conseguia participar da vida política ou ocupar cargos públicos. Mas, com a vitória na Guerra do Paraguai, o exército saiu fortalecido e, na década de 1880, atritos entre militares e o governo imperial evidenciaram a intenção desses últimos em assumir um novo papel na cena política brasileira e desgastaram a relação entre exército e monarquia. Além desses conflitos, o Império passou a enfrentar a desconfiança das camadas médias e da elite cafeicultora na capacidade de administração de Dom Pedro II, já idoso e doente. Além disso, os herdeiros, Princesa Isabel e Conde de não inspiravam confiança. Os cafeicultores paulistas acreditavam que o governo não atendia às suas demandas e passaram a defender o federalismo republicano, que poderia assegurar autonomia para as províncias e subordinar o Estado aos interesses da economia cafeeira. O isolamento da monarquia se acentuou após a abolição da escravatura em 1888. A Lei Áurea não previa indenização aos proprietários, o que desagradou a elite escravista, representada pelos cafeicultores do Vale do Paraíba. Militares e republicanos civis passaram a realizar reuniões conspirativas com frequência. O governo perdeu sustentação, o que incentivou a conspiração e, na manhã do dia 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca marchou com as tropas para o Ministério da Guerra. A República foi proclamada e o imperador não resistiu. O golpe do dia 15 de novembro, então, resultou de uma ação isolada do exército, apoiada por um pequeno grupo de republicanos civis.
O papel desempenhado pelo Exército na proclamação da República assegurou aos militares a chefia do governo. Essa fase da República é conhecida como República da Espada e vai de 1889 a 1894. O comando do governo foi entregue a Marechal Deodoro, e entre suas primeiras medidas destacam-se o envio da família real ao exílio e a naturalização de estrangeiros. Em dezembro de 1889, foram convocadas eleições para o Congresso Constituinte e em fevereiro de 1891 foi promulgada a primeira Constituição da República Brasileira. Ainda durante o governo provisório, Deodoro nomeou Rui Barbosa como ministro da Fazenda e este decidiu implantar uma política de incentivo ao crescimento econômico. Como nesse período havia escassez de moeda, o ministro determinou a emissão de mais dinheiro para o financiamento de empresas e o crédito aos cafeicultores que precisassem reestruturar sua produção. Com mais moeda, os preços aumentaram, provocando inflação. Além disso, ao invés de ser empregada na produção, parte do dinheiro foi investida na bolsa de valores e em empresas fictícias. Com isso, a política de Rui Barbosa se mostrou um completo desastre e a economia entrou em colapso. Considerado centralizador pelas elites cafeicultoras paulistas que dominavam o legislativo, pressionado e sem apoio político, Deodoro renunciou em novembro de 1891. A Constituição determinava novas eleições, mas o vice-presidente, Marechal Floriano Peixoto, conseguiu evitar e governou o país até o fim do mandato, com o apoio dos cafeicultores paulistas. Entre 1894 e 1898, após a eleição direta, a presidência da República foi ocupada por Prudente de Moraes, membro da elite cafeicultora paulista. Seu governo foi instável, porque as elites brasileiras não tinham conseguido estabelecer as bases de um novo regime político, o que gerava muitas disputas de poder. Essa instabilidade só foi constituída no governo de seu sucessor, o também paulista Campos Salles. Durante sua gestão, de 1898 a 1902, consolidaram-se os dois mecanismos que serviram de base para a República Oligárquica, a política dos governadores e o fortalecimento do coronelismo. A política dos governadores era um mecanismo político segundo o qual os grupos dominantes de cada estado apoiavam as políticas do governo federal, que, em troca, favorecia esses grupos e dificultava a ação de seus opositores. No nível estadual, essa troca de favores também acontecia, mas entre os grupos dominantes do estado e os grandes proprietários de terra dos municípios, conhecidos como coronéis, que controlavam o voto dos eleitores, valendo-se das relações de dependência, da compra de voto ou mesmo da força. Assim, garantiam que fossem eleitos apenas os candidatos que lhes interessassem e que agradassem às oligarquias que detinham o poder político do Estado, que por sua vez trocavam apoio com o governo central. Esse fenômeno ficou conhecido como coronelismo. Neste momento, os cargos federais mais importantes, como o de presidente da República e o de ministro da Fazenda, eram dominados pelas oligarquias paulista, mineira e gaúcha. Particularmente São Paulo e Minas Gerais, os estados mais ricos da União, impunham uma política de favorecimento dos seus interesses. A hegemonia de paulistas e mineiros na presidência da República ficou conhecida como política do café com leite. É preciso, porém, relativizar o poder dessa frente oligárquica, pois outros grupos políticos oligárquicos faziam parte do jogo de alianças e determinavam, em conjunto com mineiros e paulistas, os rumos políticos e econômicos do país. O café foi o principal item de exportação durante o Segundo Reinado e a Primeira República. Porém, no final do século XIX, o aumento da produção provocou a queda dos preços do produto no exterior. Diante disso, o governo lançou planos para reerguer os preços do produto, e a principal medida, adotada em 1906, foi solicitar empréstimos para comprar estoques do produto e reduzir a oferta, forçando, assim, o aumento dos preços. Mas a queda nas exportações do café foi sentida já no ano seguinte. As remessas caíram de 19 mil sacas em 1906 para 10 mil em 1907.
Ao final do século XIX, ainda predominavam no Brasil características do período colonial, como o latifúndio, a monocultura e as técnicas rudimentares de produção. A abolição da escravidão e a implantação do trabalho assalariado não trouxeram a garantia de direitos nem a proteção ao trabalhador. A combinação entre baixo desenvolvimento econômico, superexploração dos trabalhadores e regime político eleitoral excludente deu origem a movimentos sociais baseados na religiosidade popular, com líderes messiânicos, tais como Canudos e o Contestado, e ao chamado banditismo social, como os cangaceiros. A Guerra de Canudos, entre 1896 e 1897, foi um conflito entre a comunidade liderada pelo líder religioso Antônio Conselheiro e as forças federais. Inconformado com as mudanças causadas pelo surgimento da República, como a separação entre Igreja e Estado e o casamento civil, Conselheiro peregrinava pelo interior do Nordeste, com mensagens religiosas e aconselhamento aos sertanejos, por isso o apelido. Em 1893, o Beato e seus seguidores fundaram um povoado comunitário no estado da Bahia, na antiga fazenda Canudos. Chamada de Belo Monte, a comunidade era organizada com base no trabalho agrícola coletivo e mantinha relações comerciais regulares com vilas e cidades da região, chegando a reunir cerca de 20 a 30 mil moradores. À medida que Canudos cresceu, os fazendeiros passaram a notar a falta de mão de obra e a igreja começou a perder fiéis. Diante disso, o governo federal foi chamado a intervir contra a comunidade. As autoridades procuraram justificar a ação armada, alegando que as pregações de Antônio Conselheiro representavam uma ameaça à ordem republicana. Em 1896, forças federais e baianas iniciaram uma campanha militar para destruir Canudos e, apesar da superioridade bélica, 3 expedições foram derrotadas. Canudos só foi destruída na 4ª expedição, que contava com mais de 10 mil homens fortemente armados, e após 3 meses de combate, em 5 de outubro de 1897, a maior parte de seus habitantes foi morta. O movimento liderado por Antônio Conselheiro se insere no fenômeno chamado de messianismo. A Guerra do Contestado entre 1912 e 1916 aconteceu no sul do país, na região entre Paraná e Santa Catarina. No início do século XX, muitos agricultores e poceiros se estabeleceram nessa região, mas, ao longo dos anos, seus territórios foram sendo ocupados por fazendeiros interessados em erva mate e madeira. Além disso, a presença de grandes companhias estrangeiras envolvidas na construção de estradas de ferro reduzia ainda mais o espaço das lavouras de subsistência das famílias camponesas. Nesse período, surgiram na região muitos movimentos messiânicos, e o anseio dessas pessoas por terra, trabalho e melhores condições de vida associou-se à religiosidade popular, tornando as tensões sociais da região ainda mais explosivas. Um dos pregadores com mais adeptos era o monge José Maria, e a movimentação de camponeses e outros trabalhadores pobres em torno dele gerou desconfiança dos governos estaduais e federal, e essa tensão se converteu em conflito armado em outubro de 1912. Inicialmente religioso, o movimento tornou-se político. Os caboclos reivindicavam o direito à terra e à liberdade religiosa. O exército enviou cerca de 2/3 do efetivo para a região, equipando as tropas com canhões, e pela primeira vez no Brasil foram utilizados aviões com fins bélicos. Em 1915, o cerco ao movimento cresceu, e a truculência do exército, a falta de alimentos e a proliferação de doenças enfraqueceram os rebeldes e provocaram o fim do conflito. Em 1916, com José Maria já morto, o contestado chega ao fim, deixando cerca de 20 mil mortos, principalmente caboclos pobres. Outra forma de expressão das tensões sociais no campo nessa época, especialmente no sertão nordestino, foi o cangaço, nome dado à ação de grupos armados que, entre os anos de 1870 e 1940, percorriam a região atacando fazendas e grandes estabelecimentos comerciais. Os cangaceiros despertavam medo e exerciam fascínio sobre os camponeses, que se sentiam, de certa forma, vingados dos desmandos dos grandes proprietários de terras.
O mais conhecido dos cangaceiros foi Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, cujo grupo durou quase 20 anos, até 1938, quando foi localizado na fazenda Angicos, em Sergipe. Lampião, sua companheira Maria Bonita e mais 9 cangaceiros foram mortos e decapitados pela polícia. Ao longo do século XIX, a produção de café gerou muito lucro, em parte reinvestido na produção. A partir da década de 1880, entretanto, muitos cafeicultores passaram a aplicar capital em outras atividades, algumas em parceria com o Estado e com investidores estrangeiros. A necessidade de crédito para financiar a produção e o transporte, distribuição e vendas no exterior também estimulou a expansão de bancos e de casas de exportação. Além disso, o capital gerado pelo café possibilitou investimento na atividade industrial. Não por acaso, as principais regiões produtoras de café, especialmente São Paulo e Rio de Janeiro, também lideraram a expansão industrial. As cidades em que ocorreu a instalação de indústrias, de estabelecimentos comerciais e de serviços atraíram muitas pessoas e tiveram um rápido crescimento. O afluxo de pessoas para os centros urbanos criou demandas por bens de consumo não duráveis, como alimentos, tecidos, sabões, bebidas, calçados e chapéus. A produção de bens de consumo doméstico constituiu a base da nossa indústria nascente. As cidades cresciam e demandavam braços para trabalhar. Assim, muitas pessoas se deslocaram das áreas rurais e de outras regiões para os centros urbanos em busca de novas oportunidades. Entre 1887 e 1930, cerca de 3 milhões e 800 mil estrangeiros se estabeleceram no Brasil. Alguns deles, especialmente alemães e italianos, se instalaram no sul do país, onde se dedicaram ao cultivo de pequenas lavouras e à criação de animais. Mas a maior parte dos imigrantes dirigiu-se às regiões cafeeiras de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. No princípio, se dedicaram ao trabalho na lavoura, mas, descontentes com as condições em que viviam, muitos seguiam para as cidades, onde tentaram se estabelecer no comércio ou nas indústrias que surgiam. Nos primeiros anos da República, a urbanização não veio acompanhada de um planejamento de uso e ocupação do solo articulado com os sistemas de transporte e saneamento. Ao contrário, as cidades foram ocupadas de maneira irregular, com moradias inadequadas e condições de higiene precárias. Essa situação era especialmente notada na capital da República, o Rio de Janeiro. Em 1902, ao assumir a presidência, Rodrigues Alves propôs a realização de uma renovação urbana radical na cidade. Prédios foram demolidos para a abertura de avenidas e o prolongamento de ruas. O calçamento foi reformado, jardins e praças foram construídos. Já em São Paulo, os recursos gerados pela economia cafeeira permitiram a reurbanização da cidade, que se dividiu em bairros nobres, na parte alta, e em bairros operários, localizados na várzea dos rios próximos às fábricas. Esse modelo de reurbanização foi seguido, via de regra, pelas demais capitais brasileiras da época. Dessa forma, com a demolição dos cortiços onde morava, a população pobre foi expulsa das áreas centrais e nobres da cidade e empurrada para as áreas periféricas, onde os serviços públicos praticamente não existiam. Nas primeiras décadas da República do Brasil, a participação política dos cidadãos comuns era muito restrita. A maioria, por ser analfabeta, não votava e poucos conseguiam fazer valer os seus direitos. Por essa razão, a maioria das manifestações eram realizadas contra a arbitrariedade dos governantes ou dos grandes proprietários. As revoltas que vamos conhecer agora podem ser consideradas símbolos dos protestos populares contra a opressão do Estado. A política de remodelamento da capital federal se somava à realização de campanhas pela higienização da cidade e erradicação de doenças. Incumbido em 1913 dessa última tarefa, o médico sanitarista Oswaldo Cruz criou brigadas sanitárias para eliminar o mosquito transmissor da febre amarela. Em 1904, foi aprovada a lei que tornava obrigatória a vacinação contra a varíola, mas a população não foi orientada sobre essas decisões e, durante vários dias, enfrentou nas ruas as forças públicas. Assim, explodiu uma rebelião popular na cidade do Rio de Janeiro, que ficou conhecida como Revolta da Vacina.
Em novembro daquele ano, a lei da vacinação obrigatória foi revogada e o movimento refluiu até desaparecer completamente. Em 1910, marinheiros dos encouraçados Minas Gerais e São Paulo se amotinaram, exigindo o fim dos castigos físicos que eram aplicados pelos oficiais da Marinha Brasileira, para os quais a disciplina só poderia ser mantida com a mesma violência praticada antes nas grandes fazendas. Isso porque nas Forças Armadas os altos cargos eram ocupados por membros das elites brasileiras, e os marinheiros, por sua vez, vinham de famílias pobres. Muitos deles eram ex-escravos ou descendentes de africanos escravos. Liderada pelo marinheiro João Cândido, conhecido como Almirante Negro, que era filho de um ex-escravo, a revolta se iniciou no encouraçado Minas Gerais e se espalhou por outros navios de guerra. Inicialmente, o presidente Hermes da Fonseca cedeu às exigências, prometendo anistiar os amotinados. Porém, após a rendição, o governo prendeu e expulsou vários marinheiros da corporação. A fase após a abolição da escravidão e a consolidação do regime republicano foi muito difícil para a população pobre e, principalmente, para os negros. As elites conservadoras visavam a manutenção do modelo social desigual e excludente e, na preservação desses interesses, as mudanças que ameaçassem a propriedade ou o poder político e econômico desses grupos obviamente não aconteceram, ou seja, nenhuma ação que permitisse uma inserção igualitária dos ex-escravizados na sociedade foi possível. Para combater as práticas racistas e a desigualdade social, foram criadas associações e jornais independentes que tiveram um papel relevante nas lutas por democracia, igualdade econômica e social e participação da população afro-brasileira na vida política do país, consolidando assim os movimentos negros atuais e a construção de identidades das comunidades afrodescendentes. A expansão urbana e industrial resultou no crescimento do operariado no país, mas as condições de trabalho eram péssimas. Jornadas de 14 a 16 horas diárias, sem cobertura médica nem indenização por acidente dos trabalhadores, sem direito a férias remuneradas, salário mínimo, licença maternidade e nenhuma proibição ao trabalho infantil. Grande parte dos operários das indústrias brasileiras era imigrante, com predomínio de italianos, espanhóis e portugueses, e foi através deles que as ideias socialistas, comunistas e anarquistas apareceram nas fábricas. Para esses homens e mulheres oprimidos por uma elite sem qualquer intenção de oferecer condições dignas de vida e trabalho, a organização sindical era vista como um instrumento de luta por melhores condições e, principalmente, como forma de atingir o objetivo maior, que era destruir o regime capitalista por meio de uma revolução social. Em julho de 1917, uma greve geral paralisou por 3 dias a cidade de São Paulo. Atividades industriais, comerciais, de serviços e transportes foram interrompidas. Os envolvidos formaram um comitê de defesa proletária que, com a ajuda de uma comissão de imprensa, conseguiu um acordo entre grevistas, empresários e representantes do governo. Entre as conquistas havia o aumento de 20% sobre os salários, o direito de associação dos operários e a não demissão dos grevistas. Terminada a greve, o acordo não foi cumprido pela maior parte dos industriais e nos meses seguintes, lideranças do movimento foram presas e deportadas. Dentre os militantes que se destacaram na coordenação do movimento, cabe ressaltar a presença de mulheres anarquistas.